Eips, rapidinho aqui, ó. Você já conhece nosso irmão mais novo? O Plantão Cervejeiro é o primeiro podcast de notícias cervejeiras do Brasil, trazendo um formato dinâmico e direto ao ponto para te manter sempre por dentro do que rola no mundo da cerveja. Toda terça-feira tem episódio novo no seu agregador de áudio favorito. Dá o play e fique atualizado. Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e hoje é um dia feliz nesse podcast, meus amigos. Eu sou vascaína, não que meu time tenha ganho alguma coisa recentemente, não ganhou, pelo contrário, mas eu sou uma pessoa que tem uma forte raiz torcedora. Então, já que meu time não ganha nada faz tempo, eu torço pelas pessoas, pelas empresas que eu amo. E uma das cervejas dessa cervejaria eu amo demais. Entendedores entenderão. Alô, Loi, tem Henrique Boaventura, e pra quem prega infidelidade cervejeira, você é muito fiel a essa cervejaria, né? Né? E saindo desse mato, né? Desse mato sai cachorro. Luiz, por favor, dá um oi pro pessoal aí. Boa tarde, pessoal, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que estiver escutando. Também sou fã de vocês, tá? Ludmilla e Henrique. Sei do apreço que a Ludmilla, principalmente, tem pela nossa marca e o carinho. Já não é de hoje. E nada melhor do que bater um papo contigo, com o Henrique ali. Estou à disposição. Meu nome é Luiz Paulo Guarnieri. Eu sou o fundador, por muito tempo o cervejeiro, e hoje o administrador da cervejaria Guarnieri, fabricante aí da Cachorro Velheiro, IPA, nosso carro-chefe. Nessa hora, bota um estádio vindo abaixo. Todo mundo gritando e tal, não sei o que. Pum, estourando coisas. Bota a Lud enlouquecendo. Isso não é difícil. Eu nem vou demorar nessa chamada, porque eu quero começar o papo logo com o Luiz, mas o que eu tenho a dizer é: bora apoiar o Surra de Lúpulo? Entre em apoia.se/Surra de Lúpulo, escolha o apoio que cabe no seu bolso. Agora, se a guaiaca tá vazia, o bolso tá ecoando, se a sua carteira tem traças, você ainda pode nos ajudar de outra maneira. Compartilhe o link desse episódio com um amigo ou amiga para nos ajudar, né? Para levar a palavra do Surra de Lúpulo mais longe. Nos avalie nas plataformas de áudio favorito, também é outra maneira que você tem de fazer com que a gente vá mais um pouquinho pra frente. Então, compartilha e avalia. Se você ouve o Surra de Lúpulo e ainda não sabe que a Cervejaria Stannis é a nossa mecenas empresarial, isso só pode significar duas coisas. Ou você não tá em dia com o episódio, que feio, hein? Shame on you. Ou você não tá prestando atenção no que a gente fala, então tá precisando de ajuda, meu amigo. Vai procurar um médico. Mas calma, tem solução. O ouvinte do podcast tem 12% de desconto em qualquer produto no site da Stannis, que é www.stannis.com, usando o cupom SDL12. Então aproveita esse presentão. E o melhor, eles entregam em todo o Brasil, do Oiapoque a Chuí. Então não perde mais tempo, acesse agora, abuse do cupom. E lembre-se, mecenas tem desconto especial. O desconto é maior para quem é mecenas. Aproveite. Luiz, vamos começar do começo. E no começo era o pó. Mas vamos lá. O que motivou vocês lá em 2012 a fundar a Cervejaria Guarnieri? O que foi essa gênese? O que motivou vocês? Acho que a fundação foi em 2012, mas a história ela começa muito antes, né? Desde pequeno, né? Desde criança, eu sempre tive curiosidade e apreço por colecionar garrafas, né? Cerveja, latas de refrigerante, enfim. Aquela mesadinha que a mãe e o pai dava quando tinha lá seus 9, 10 anos, eu gastava para comprar alguma lata ou garrafa ali, né? De refrigerante ou de cerveja. Né? Com o tempo, foi abrindo novos sabores através de experiências com cerveja.
porque eu trabalhava com exportação. Então, eu tinha oportunidade de ir para outros países, né? E comecei a me interessar por tomar outros sabores de cerveja. Lá pelo ano 2009, 2010, ou anteriormente a isso, lá pelo ano 2000, no início dos anos 2000, descobri que dava para fazer cerveja em casa. Naquela época não tinha tanta informação, não tinha tanta velocidade de troca de informações. Então comprei ali um guia de produção de cerveja em casa, comprei 2 panelinhas e comecei a brincar. Efetivamente como um hobby, né? Não era algo que se fazia toda semana, todo mês, mas sempre que tinha alguma oportunidade, entre as viagens de trabalho, ia lá para minha panelinha brincar. O tempo passou, mais amigos começam a participar da tua brincadeira, né? Começam a gostar. E eu me interessei, então, por adentrar neste mundo de cerveja, tá? Me desliguei do meu trabalho e montei um bar. Então, o bar vem antes da fábrica, especializado em cervejas artesanais. Então, foi quando começou já a surgir todo esse movimento, né? Aqui no Brasil, e importadas, né? Foi no mesmo período, ali por 2010. Tá? Esse bar se chamava Doppio Malto e ficava aqui na nossa cidade vizinha, Bento Gonçalves, que na época era a cidade que talvez teria mais potencial, né? Era uma novidade, né? Hoje é muito fácil falar de cerveja artesanal, estamos aqui conversando, mas se nós voltar aí a 15, 20 anos atrás, não era a mesma coisa. Naturalmente, como o bar despertou interesse aí das pessoas da cidade, o nosso bar tinha bastante movimento, foi natural esse processo de montar a nossa própria produção, nossa própria indústria. Em virtude do que o produzir é fácil, vender é o que é difícil. E nós já tínhamos o ponto de venda. E quando tu estudava como o mercado americano começou lá muito tempo atrás, eram os brew pubs, né? Produzia e vendia no local. Então a gente se espelhou nisso, montou uma pequena fábrica, não dentro do bar, porque a legislação não permitia, mas num outro local, que é uma propriedade nossa, né? Que é até hoje onde a gente está aqui na divisa entre Garibaldi e Farroupilha, que são as cidades próximas. Ô Luiz, a primeira coisa que me vem à cabeça é que massa, né? É a galera da panelinha virando cervejeira. Isso pra mim é um motivo muito de orgulho, né? Eu sou caseiro há, sei lá, também quantos anos, eu só não fiz esse passo de fazer cerveja profissionalmente, mas eu acho muito legal ter esse passo, né? Eu vou começar a fazer, eu vou pegar todos os traquejos de fazer cerveja e depois eu vou dar minha cara lá no comercial. Mas eu fiquei com uma dúvida, tu falou que a tua expansão sensorial de cervejas foi quando tu viajando, né, pelo teu antigo emprego, né, tu trabalhava com exportação, então tu viajava muito. Tu lembra que cerveja que fez esse clique pra ti? Naturalmente, né, eu acho que todo mundo acontece quando tu tomava, né, as cervejas que tinham disponíveis aqui, e tu sai, tu começa com uma Weiss, vamos lá, uma Paulaner, uma Erdinger. Eu viajava bastante para a Alemanha, então foram essas cervejas que me iniciaram, né, nos sabores diferentes. O clique, na verdade, deu quando eu fui para os Estados Unidos, que aí eu conheci a famosa IPA, a IPA. Aí minha vida acabou, né? Ou começou, porque a partir daí foi o produto que me chamou muita atenção, uma cerveja extremamente aromática, muito sabor, estava ali na mesa, mas que cheiro é esse? Da onde vem? Então, acho que são 2 momentos distintos. O primeiro, que é o primeiro contato com alguma coisa diferente da Pilsen, cabe lembrar também, a gente vive numa cidade de 30 mil habitantes. Então, a disponibilidade das coisas, há muito tempo atrás, era mais remota. Então, são esses 2 momentos. O primeiro contato, uma Weiss, e quando fui para os Estados Unidos com as IPAs. Tamo junto, Luiz. Eu também tô numa cidade pequena. Também moro no condado aqui. E aí, teve esse clique. Mas uma coisa que a gente vê que, apesar de eu saber que logo em seguida a Lud vai se desmanchar em elogios e transbordar o seu coração pela Cachorro Veleiro, vocês têm outras cervejas no portfólio de vocês, né? E como é que é o processo para vocês criarem essas cervejas? Como é que vocês escolhem quais são os estilos? Como é que vocês desenvolvem? Porque eu acho que vocês têm 7 cervejas de linha, né? Também são momentos distintos, Henrique. Quando tu começa, e acredito que seja para todo mundo que começa na panela, tu quer fazer de tudo. A tua curiosidade ela é muito aguçada. Então você quer produzir toda vez uma receita nova. Que foi o que aconteceu comigo. O segundo momento é quando tu tem um negócio. No nosso caso, um bar. Então, num bar você precisa atender vários públicos. Não é só porque eu preferia tomar IPA que eu só iria produzir IPA.
Então a gente começou a ampliar um pouco a linha. Foi produzindo uma Weiss, que hoje nem se produz mais. E depois, a nossa linha hoje é atual. A gente tem uma APA, uma Hop Lager, então ainda seguindo o caminho das lupuladas, né? Aí já uma escola inglesa, uma Ultimate Stout, escola belga, uma Belgian Blonde. E aí nós inventava algumas coisas ali para estar sempre ativo nessa questão de novidades ali para o pub. O segundo estágio é indústria, quando tu decide ser uma indústria. E aí, da mesma forma, a gente decidiu manter 6 ou 7 produtos em linha, que são esses, para ter sempre, e que as pessoas pudessem conhecer não só nosso produto ali mais famoso, mas outras criações da cervejaria. E agora, então, nós estamos num terceiro estágio, que é o amadurecimento, que é o quê? No que a gente se considera bom, que é produtos com lúpulo. A gente gosta muito, se dedica, estuda muito, produz muito. Então, a nossa linha, hoje, ela é composta de 5 IPAs, né? Ou 3 IPAs, uma Double e uma Hazy. E esses produtos complementares seguem para justamente atender outros perfis de consumidores que não são os IPeiros. E recentemente, então, que é o estágio final, acho, da nossa ideia inicial, né? Tem um produto que lançou agora, que é uma Bière Brut, que tem tudo a ver com a gente. A gente vive numa região que gosta disso, que gosta do espumante, que gosta do produto mais alcoólico, né? Então, vivemos no Vale dos Vinhedos, né? Tem um produto que tem tudo a ver com a gente. Então, segmenta em 3 divisões, né? Uma linha tradicional, a coleção Cachorro Ovelheiro, né? Que ela se expandiu, e cervejas especiais, e a primeira foi a Bière Brut. Perfeito. Bom, como o Henrique previa, chegou a minha hora. Lá vai. Dá licença agora. Aguentem. Bom, vocês ganharam como melhor IPA, American IPA, por 3 anos consecutivos, se eu não estou enganada. E, salvo engano, esse ano novamente, agora em Balneário Camboriú. Então, assim, primeiro, deve ser dificílimo esse feito. A gente tem conversado sobre concurso, falado sobre julgamento. Ganhar uma vez não é fácil, não, gente, pelo amor de Deus. Mas ganhar com recorrência é uma chancela de que aquilo ali está sendo feito com muito primor, com muita qualidade. Então, enfim, sei lá, né, gente? Taca confete no cara mesmo. E eu acho que a IPA é uma das categorias, sei lá, uma das mais competitivas, se não for a mais, mas já foi uma das mais competitivas, onde mais recebiam amostras e etc. Então isso precisa ser valorizado. Então eu queria que você contasse agora pra gente aqui qual é o segredo da melhor IPA do Brasil, porque a tua sorte é que, apesar de eu ter colocado aquele lúpulo lá que você deixou colocar, eu não lembro da ordem, eu não lembro o que era. Conta pra gente, assim, qual é o... A gente podia ter no concurso do Braçagem Forte, se acontecer esse ano, sem promessas, uma categoria Repita Cachorro Ovelheiro. A louca. Clone da Cachorro Ovelheiro. Me agradem. Eu vou julgar. Vai ser legal. Podemos fazer sim. Perguntinha fácil, hein, Lud? Não existe um fator, um segredo. Acho que é uma soma de fatores que nos levaram a ter essa constância. Uhum. O prêmio no concurso nada mais é do que uma certa certificação do teu trabalho. Ele é botado à prova e ele é certificado realmente que ele é de excelência. A gente já ganhou alguns concursos aqui no Brasil, já ganhou concursos internacionais. Salvo me engano, também a categoria mais concorrida, onde tem o maior número de inscrições, mas assim, é disparado perante, talvez não o segundo, mas perante o terceiro lugar. Mas eu sempre quis isso. O meu objetivo, desde o dia 1, quando eu decidi montar a fábrica, era fazer a melhor IPA do país. Basicamente porque eu queria beber, né? Então... Coçar a própria coceira. Correto. Mas são muitos fatores que levam a isso, né? O desejo, é o comprometimento aqui da equipe, passa pela escolha dos melhores insumos, dos melhores lúpulos disponíveis de cada safra, passa que é as 2 coisas talvez que eu mais acredito, que é a repetibilidade, ou seja, a gente faz a mesma coisa sempre, então a tendência da gente ser bom, ano após ano, ela foi aumentando, né? A gente faz a mesma coisa praticamente todos os dias, e a gente não se cansa de fazer isso. Uhum. E gestão de produção, estoque, e o que significa isso? A gente acompanha desde o dia 1 quanto tempo a nossa cerveja é consumida, e a gente foi se adaptando para que
tu ali tomasse ela dentro de um prazo que ela tá ótima, perfeita. Isso é muito difícil fazer. A gente tem todo esse acompanhamento de todas as nossas cervejas e a gente sabe. Então a gente só produz sobre demanda, tá? Nós não produzimos para estoque. Uhum. Então acho que é um conjunto de fatores que fez com que a gente tivesse essa felicidade, né? De estar aí por muitos anos, de forma constante, tendo reconhecimento das pessoas pelo nosso trabalho. Ô Luiz, uma perguntinha. Então, vocês falaram sobre repetibilidade, palavra maldita, repetibilidade. Concordo. Eu acho ela linda, eu acho ela maravilhosa. Isso significa que eu vou beber a mesma cerveja que eu amo a hora que eu for na Guarnieri. Exato, mas eu queria poder falar essa palavra pra não parecer que eu tô gaguejando, entendeu? Eu falo pra você, repetibilidade. Isso. Vocês focaram nisso, então quer dizer que vocês conscientemente tiveram uma estratégia, uma abordagem diferente de algumas cervejarias no Brasil, que é ter um portfólio de, por exemplo, IPAs expandido, né? Eu vou fazer vários tipos diferentes, vou focar na diversidade e não na repetibilidade. Exato. Então foi uma decisão consciente de vocês escolheram esse caminho. Foi 100% consciente, a ideia sempre foi essa, ter um produto que a gente pudesse ser o melhor e seguir com ele. A tentação de fazer coisas novas todo dia, ela é muito forte para quem vem da panela. Total. Para quem vem do começo. Mas, a partir do momento que tornou um negócio, o melhor caminho para o negócio, a gente entendeu que era esse. Aí, eu acho que ele já me caminha. Quando você pensa tanto e fala sobre o negócio com essa responsabilidade, com essa paixão, a pergunta que vem a seguir é quase que retórica. As premiações, certamente, eu vou afirmar, mas eu quero o teu ponto de vista, impactaram na visibilidade e no crescimento da cervejaria. Porque se não tivessem impactado, você não teria insistido na Cachorro IPA até ela se tornar a 3 vezes a melhor do Brasil, e repetindo agora, e parou de ser premiada porque você deve ter parado de inscrever. Você me contou um negócio desse e falou, já tem 3 vezes, acho que eu não quero mais não, vou deixar alguém ganhar também. Então, você acha que impactou, assim, a premiação impactou na visibilidade e no crescimento da cervejaria? Sim, também são momentos distintos. Quando a gente escreveu primeira vez para um concurso, que foi o Brasileiro de 2017, e que a gente ganhou como, né, medalha de ouro na American IPA, sim, impactou muito. Foi algo muito impactante, porque nós não éramos conhecidos, né? Naquela época, os concursos, eles tinham uma importância absurda, na verdade, não era os concursos, o concurso. Era a única forma que tu tinha de se medir contra outros, né? Contra outras pessoas, porque às vezes tu podia acreditar que teu produto era muito legal, mas eu não sabia o que estava sendo feito no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus, em Fortaleza. Então, o concurso, eles nos davam um norte, uma opinião externa. Só que ganhar apenas o concurso, se tu não entrega o produto depois, não justifica nada. O consumidor ali, ele reconhece o que é bom, o que é ruim. O concurso, ele só valida. Essa é a minha opinião. O segundo ano foi um feito, né? Se eu não me engano, até então, acho que ninguém tinha ganho 2 prêmios consecutivos nessa categoria. Então foi realmente um feito, então deu um impacto ainda maior. Mas o grande segredo, eu acho, desse prêmio e do impacto da Cachorro Ovelheiro foi porque a gente trouxe uma coisa que era nova, que era a lupulagem mais cítrica e uma IPA cor mais amarela e não tão avermelhada, que até então a disponibilidade que a gente tinha de lúpulos eram aqueles mais resinosos, pinho, e a gente quebrou muito isso. Quero dizer que foi o primeiro, né, porque não sabe o que estava acontecendo. O país é muito grande, mas acho que a questão essa inicial do primeiro concurso foi isso. E a partir de que as pessoas começaram a tomar esse produto diferente do que até então estava sendo tomado, foi que a visibilidade foi aumentando. Hoje, para nós, assim, devido a talvez até surgido muitos concursos, talvez por a gente já estar consolidado, o impacto ele é menor. Sim, né? Na verdade é só vamos dizer assim, uma confirmação de quem gosta do produto. Que legal, a gente continua no topo do ranking ali, né, entre as melhores cervejas ali do país. Então são momentos distintos, mas que ajudou muito, com certeza. O concurso brasileiro de cervejas foi o pontapé inicial para nossa expansão, né, nossa visibilidade. Eu não consigo fingir esse costume que ele finge, Henrique. Fingir costume. Não consigo. Na terceira medalha tu consegue, eu acho.
Mas o legal pra nós, né, fala de concurso, a gente desenvolveu outras. Uhum. Chegou ao ponto que a gente decidiu, eu gosto de lúpulo, a empresa ela tá consolidada, gostaria de desenvolver outras opções de IPA com outros lúpulos que eu gosto, né? Ou que me chamam a atenção, ou que são difíceis de produzir. Porque o legal é isso, né? Pegar alguma coisa difícil e tornar ela fácil. Então a gente desenvolveu uma versão da Cachorro Veleiro com um lúpulo chamado Talos, e esse lúpulo ele tem medalhado nos últimos 2 anos em praticamente acho que todos os concursos que a gente inscreveu, medalhou. Então é legal para nós, né? A gente tem 2 versões de IPA no topo do ranking. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa mesmo. Eu falo. Isso que tu falou agora me remete a uma dúvida que eu tinha, que já tá bem nítido, né, que a Cachorro Oveleiro é o carro-chefe da Guarnieri, né? Não, acho que tá bem nítido pra todo mundo isso, né? Não tô falando uma besteira, certo? Vamos lá. Hoje se convencionou chamar de tradicional, original, já tendo alguns nomes. Eu chamo de laranja, rótulo laranja, é o primeiro. E é essa que é o carro-chefe da Guarnieri. Ela representa hoje 70% da nossa produção. Caraca! Nossa! Qual é o volume que a gente tá falando mensal de vocês? Hoje a nossa capacidade de entrega é em torno de 180 mil litros ano. Tá. Eu preciso de cálculos. Na média, dá em torno de 15 mil litros mês. 15, 15 vezes 7... Então vocês fazem 10 mil litros de cachorro veleiro, é isso? Um pouco mais. Da laranja. Laranja, Da laranja. Isso. Rótulo laranja. E ele podia mandar tudo pra cá. Ele podia mandar tudo pra mim. Isso é impressionante, primeiro, impressionante per se. Mas tu acha que... Beleza, a gente colocou uma pergunta em números. A gente já transformou numa grandiosidade. Tu acha que essa cerveja, a laranja, cachorro veleiro laranja, ela ficou maior do que a Guarnieri em si? Eu acho que elas convergem, né? Naturalmente, o produto teu que tem mais destaque, por ele ter um nome diferente da tua nome de cervejaria, ele passa a ser mais conhecido. Mas, na minha visão, eles convergem. Porque a partir do momento que tu pega uma garrafa, que tu olha um rótulo, tu tá ali, a partir do momento que as pessoas vão conhecendo, eles vão falando, cerveja X da Guarnieri, a que faz a Cachorro Veleiro, às vezes como uma referência. Eu não vejo que ficou muito maior. Vejo que ela tá tendo um destaque maior, mas que ali no fringir dos ovos elas se convergem. Eu vou trazer uma percepção pessoal, né? Eu acho que muita gente já veio aqui, conversou com a gente, e cervejarias em vários momentos do negócio, como você citou, 3 estágios, 4 estágios aí da Guarnieri. E você tá dentro de um hall de cervejarias que não, a palavra não é essa, mas é a que eu tenho agora, não tá preocupado com marketing. Eu não vejo vocês fazendo um monte de coisa. Eu nunca vi um anúncio patrocinado da Guarnieri, senão eu seria altamente impactada, porque puta que pariu, né? Eu falo no celular, Guarnieri, cachorro veleiro, toda hora ia aparecer pra mim. E é um negócio que roda, você tá falando de um negócio bem sucedido, você tá falando de um negócio bem estruturado. Existem outros exemplos de cervejaria que também não precisam, a palavra também não é essa, entre aspas, botar esse esforço do compre, faça, lá. E pra mim, isso tem muito a ver com essa cerveja. E aí eu acho que em algum momento, eu entendo você falar que ela não ficou maior, mas que anda equiparado, mas eu acho que tem muitas vezes, tipo assim, a Cachorro Veleiro, mas qual é o nome da cervejaria mesmo? Muita gente não vai nem saber que é da Guarnieri, e tudo bem, o negócio é beber cachorro, sabe? A gente tem essa visão, né? Claro que nós temos uma visão um pouco mais local, por isso que eu digo que elas se convergem. Uhum. O que é o local? É o nosso estado. A partir do momento que a gente sai aqui do nosso estado, a gente não tem mais um acompanhamento tão forte das coisas. E aí sim, provavelmente, a marca Cachorro Veleiro ela é muito mais forte que a Guarnieri. Aí eu não tenho dúvida disso também. Com certeza. Porque a gente, olhando o portfólio, né, a gente vê outras cervejas premiadas também. Vocês têm, inclusive, uma Scotch premiada, né? Também. Então, tipo, eu entendo que tendo 70% de volume, 70% da produção, de certa forma, a Cachorro Veleiro também faz com que essas outras cervejas ganhem algum destaque, não? Correto afirmar isso. Naturalmente, a partir do momento que vamos dizer assim, que o consumidor conhece um produto teu e ele gosta daquilo e ele trata aquilo como uma referência, existe a curiosidade de conhecer os outros produtos do portfólio. Então, ela é o carro-chefe, né? Ela é o abre-portas, ele é o abre-torneiras. Garrafas. É o produto que
que abre para as outras também serem consumidas. Daí eu fico aqui pensando, né, sobre dessa satisfação que deve ser, né, tu tomar boas decisões e chegar lá na frente, ver o produto que tu tanto quer e tu tanto preza, né, quando tu fala muito bem, né, da Cachorro Veleiro. E também tem festivais que a gente acredita também, que é, por exemplo, é o ISO, que tá na sua 4ª edição, o Festival ISO tá chegando. No dia 31 de sábado, em Belo Horizonte, rola esse que é o evento que é o verdadeiro playground para os apaixonados por cerveja. Um festival feito para quem quer viver essa experiência ao máximo. Mas calma, porque o ISO vai muito além do sábado. Além do grande dia, tem uma programação especial com bottle shares, encontro com cervejeiros gringos e muito mais. Então não fica de fora, ainda dá tempo de garantir o seu ingresso e fazer parte dessa experiência épica. Tá vendo? Já pensou Guarnieri no ISO? Jesus! Não, sabe por quê? Você não beberia outras cervejas? Mas certamente eu não beberia. Aí eu ia ficar lá no stand e falar, larga esse barril aqui pra mim. Pode sair. Então a gente vai entrar agora num papo de decisões empresariais. A gente já falou um pouco disso, né? E a gente conversou bastante sobre esse assunto enquanto eu estive aí com você nessa visita maravilhosa, em plena quarta-feira do mês de novembro do ano passado. Foi novembro do ano passado? Acho que foi. E aí eu tive uma quarta-feira maravilhosa aí, batendo papo. Era eu, Luiz, a Deb, tomando cerveja e conversando a pampa. Todas as cervejas da Guarnieri são em garrafa e não pasteurizadas. Então, explica para os nossos ouvintes aqui o que você me contou sobre essas decisões. Vamos lá, sobre pasteurização. Vamos falar do nosso principal produto, né? Que é a partir dele que as decisões são tomadas, né? Quando a gente fala em IPA, o que a gente busca? Aromas e sabores de lúpulo. Uhum. Esse é o principal objetivo. Depois que eles estejam harmonizados, que eles estejam fáceis de beber e tudo mais. A partir do momento que eu passo por um processo de pasteurização, uma boa parte, ou se não a totalidade disso, se perde. Sim. E aí o que era extraordinário pode virar comum. Uhum. Eu ganho uma série de outras coisas, talvez. Possibilidade de ir mais longe com a garrafa, mas em contrapartida eu perco o essencial, que é aquilo que eu valorizo, que é aroma e sabor. E basicamente, e essa é só uma opinião minha, Claro. é uma percepção, fica muito standard, tudo muito parecido. Sim. Então, por que eu preciso usar o melhor lúpulo? Por que eu preciso desenvolver a melhor técnica? Por que eu preciso me esforçar para tudo isso, se depois eu elimino uma boa parte daquilo que eu valorizo? Então, a decisão por não pasteurizar, ela passa por isso, por manter o produto sempre com aroma, com sabor e fresco. A partir dessa decisão, as outras cervejas entram no rol, e aí todas as nossas cervejas são não pasteurizadas, ou o pessoal fala viva. Sim. A questão da garrafa, e aí tem que se abordar uma outra questão, que eu acho que não é a garrafa, mas enfim, se convencionou, não sei por que motivo, que a lata é um recipiente melhor do que a garrafa. E a Cachorro Veleiro está aí para provar o contrário. Na verdade, o melhor recipiente para IPA é vidro, garrafa de vidro. Mas se convencionou que a lata é o melhor recipiente para IPAs. Na nossa cultura aqui, a gente valoriza o vidro. As melhores bebidas, os vinhos, os espumantes, os uísques, qualquer tipo de bebida que tu for falar, ela está em garrafa. Então, garrafa, para mim, inclusive, é um sinal, né, de qualidade. A gente gosta disso. Então, a gente trabalha a nossa cultura aqui, né? Quando a gente tem um porte como o nosso, que não é gigante, que não é... A gente pode se permitir fazer aquilo que a gente acredita, e a gente acredita que o vidro é o melhor recipiente para cerveja. Dentro da nossa realidade. Talvez para outras cervejarias que tenham os seus motivos, mas quando tu pega uma Cachorro Veleiro, ela sai do tanque, ela vai para uma máquina de envase, ela é envasada, ela entra numa caixa, ela vai para a câmara fria. Ela sai da câmara fria, ela vai num transporte até o ponto de venda, que ou é uma loja especializada ou é um bar. E ela entra na geladeira do ponto de venda, ela não sofre nada, entendeu? Então não é o recipiente que vai torná-la melhor ou pior. Eu vou trazer duas situações aqui. Uma anedota, que vocês produziram uma com a Dude, uma Cachorro Veleiro em collab com a Dude, e o Josemar tentou de todas as formas envasar em lata e você não quis, não teve essa história? Teve. O José tentou
mas Não rolou. Dessa vez não conseguiu. E olha que ele tenta. É que a gente fez na nossa fábrica aqui, e a nossa fábrica não tem essa possibilidade. Aham, Então, também a gente conseguiu fazer uma excelente hazy, aham, uma excelente hazy IPA, ou Juice, né? Ou New England IPA, e ela tá na garrafa, tá? sim. E a outra é que uma amiga do Sul, quem eu fui visitar depois que eu estive aí, ela veio pro Rio, agora, sei lá, em fevereiro, e ela falou, Lud, puxa vida, eu fiz de tudo pra trazer uma cachorro pra você, não consegui. Falei, por que você não conseguiu, cara? Tem cachorro em qualquer esquina. Até em Santa Cruz do Sul, porque, puta já, que ela me fala que ia trazer, não trouxe, eu fiquei puta. Ela, porque, poxa, a menina foi comprar, tava gelada. Eu falei, era essa mesmo! Você não vai, mas não ia estragar, você ia pegar, botar na sua geladeira, enrolar na sua roupinha, chegar aqui rapidinho, ia dar tudo certo. Ô, Lud, tu já viu o problema que tem nisso, né? Ela não te segue no Instagram. Puta que pariu. Porque tu dá aula disso o tempo todo no Instagram e ela não te segue. Mas, cara, quando ela falou... Aí eu lembrei de uma outra coisa que a gente conversou, eu e o Luiz lá, e que também conversamos com o Koala, que é, eu não vendo pra quem não acompanha aquilo que eu acredito, ou como eu acredito que o meu produto precisa ser tratado. Porque senão a experiência de beber Guarnieri é uma aí e a outra no ponto de venda. Então, quando ela chega pra mim e fala, eu só tinha gelada, é isso que é pra ser. E lógico, né? Tudo é muito novo, né? A gente tem ali, sei lá, 10, 12, 15 anos de mercado, 20 talvez pra quem começou antes que nós. Uhum. E as pessoas, elas estão se acostumando com isso. Pode ter uma cerveja gelada, que ela pode ir pra tua casa, que ela não vai deteriorar, que os sabores não se alteram, que ela pode levar numa viagem de presente ali pra amiga, que não vai ter problema nenhum, né? São fatores. E nós também temos essa visão, né? O bar, o ponto de venda, a gente precisa conversar e precisa entender se eles vão conseguir oferecer aquilo que a gente acredita que é o melhor, né? Se a resposta é sim, dá negócio. Se a resposta é não, não dá. Ô, Luiz, eu tenho uma perguntinha aqui. Vocês nunca envasaram em lata? Ou vocês não chegaram nem a fazer testes? Não, nunca. Então é porque a gente sabe que, tecnicamente falando, a lata ela é um desafio maior, porque a abertura da lata ela é maior, ela tem mais exposição ao oxigênio. Por isso que ela é um desafio gigantesco para fazer o invase de cervejas dupladas que sofrem muito com oxidação, né, com a exposição ao oxigênio. Então a minha dúvida era referente a isso, tipo, se é uma escolha que foi feita já com embasamento de ppb, sabe? De partes por bilhão de oxigênio dissolvido. A primeira é a questão cultural, que é a nossa. Como explicaria a gente falando aqui, eu, né, valorizo mais produto em garrafa, como um valor pessoal. Não que não consuma. Tem cervejarias fantásticas, tomo a cerveja deles e acho o máximo também. As nossas máquinas de invase, elas não são aquelas que vai rodar 1 milhão de latas ou garrafas por minuto, que talvez elas são umas máquinas de menor porte. Né? E, na minha opinião, mas é apenas uma opinião, dado essas questões que tu mencionou, tem-se um risco maior. E o principal problema da IPA é a oxidação. Total. Então a gente evita ao máximo que isso aconteça. Perfeito. E eu também fiquei com uma questão aqui que, segundo o que me consta nos meus alfarrábios, vocês chegaram a produzir num período fora da Guarnieri, né? Vocês chegaram a produzir na Louvada, certo? Correto. E como é que foi isso? Como é que foi essa relação com a Louvada na produção, né? E principalmente, eu acho que a dúvida principal é o que levou vocês a tirar a produção de local que vocês têm, né? E levar ela para Louvada. Então, quando a gente ganhou esse destaque ali, nos 2017, 2018, eu acabei conhecendo o Gregório, que é o proprietário ali da cervejaria Louvada, que me propôs produzir a Cachorro Ovelheiro lá, visto que eles tinham uma vasta... Louvada é uma cervejaria fantástica, uma fábrica maravilhosa, tem muita força ali no Mato Grosso. Então ele me propôs trazer aquilo que até então, de novo, era uma novidade, né? Eram sabores diferentes do que a gente estava acostumado a tomar. E eu aceitei o desafio, achei interessante. Até porque a gente sabe que a logística aqui no Brasil não é das melhores. Então a gente não tinha condições na época de mandar cerveja nossa para o Mato Grosso. E através da Louvada, então produzindo lá sob a nossa supervisão e com a distribuição da Louvada, a gente conseguiu atender aquele mercado. Então foi um projeto e uma ideia que foi benéfica para os dois. Né? Além disso, né, a partir do momento que a gente está lá dentro, a gente tem mais contato, e troca muita informação. Não só sobre o produto, mas sobre o mercado, sobre coisas. Então, imagina uma cervejaria menor como a minha, né? Um pouco trocando ideia com uma cervejaria
grande ou gigante como a Louvada. Então, foi uma troca muito legal de experiências e que, no fim, beneficiou lá o consumidor, né? Total. Porque ele também tomava uma cerveja extremamente fresca, como se estivesse tomando aqui. Dava diferença? Não, tá? A gente levava as garrafas nossas quando ia pra lá, e batia, e aquela história, se tu procurar muito, de repente tu vai encontrar uma coisa que tu quiser achar, mas no geral... Vocês sabiam o que procurar, essa que é a questão, né? Então foi uma experiência muito legal que a gente teve ali com a Louvada. Mas foi uma experiência que ela tinha data de início e término? Ou ela, teve algum motivo pra parar? Não, o que aconteceu? Dentro da nossa estratégia, a gente decidiu ampliar o portfólio cachorro ovelheiro, certo? Então, hoje ela já não é mais só um produto, ele é uma coleção. E aí não encaixava mais, porque a Louvada tem a marca dela, que é muito forte, tem excelentes produtos. Eles não tinham mais como produzir uma só cerveja. Eu gostaria que eles produzissem 5. E aí já não era mais os mesmos objetivos e a gente decidiu, então, em comum acordo, parar a produção. Entendi. Eu acho que essa jogada... Eu já tinha ouvido falar sobre isso com o pessoal da Hop Mundi, que eles são uma cervejaria de Natal, se não me engano, e eles produziam na região deles e produziam na startup em São Paulo, que eu acho que é Itupeva, no intuito de facilitar essa capilaridade, né? E tem uma outra questão que eu acabei esquecendo de falar, que é a tributação. Exato. A partir do momento que tu produz no estado, tu sempre tem alguns benefícios. Então a gente conseguia chegar, enfim, na cidade ali com um valor menor do que se fosse embarcando aqui do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso. Total. Provavelmente isso aconteceu também ali com a cervejaria que tu comentou. Com certeza. As cervejarias no Rio Grande do Sul sofrem muito com isso, porque a gente tá muito na ponta do Brasil e se a gente quer mandar pra cima, a questão... Primeiro que a questão fiscal no Rio Grande do Sul, ela é alta, por padrão. Mas fazer essa transposição de fronteiras só vai encarecendo mais e mais. Aí esse subterfúgio, né, de produzir em outros lugares pra diminuir isso é uma maneira de, como a Lud falou, né, capilaridade, eu vou distribuir e eu também vou conseguir entregar um valor melhor pra pessoa que tá comprando, né? Com certeza. E aí, Luiz, conta pra gente, assim, quais foram os principais desafios ao longo desses anos, né, na construção e consolidação da marca Guarnieri, cachorro ovelheiro, no mercado cervejeiro artesanal, assim? Você chegou em algum momento e falou, caramba, isso aqui me deu esse baque, eu não estaria aqui, ou, sei lá, não teve, ou... Desafios e soluções que você implementou aí ao longo desse tempo? São vários, né? Acho que precisamos mais quantas horas de conversa para falar de todos, né? Tem os desafios Brasil, que é o que todo mundo enfrenta, né? Que é o famoso custo Brasil, as burocracias, as dificuldades, os tributos e uma série de coisas que envolve efetivamente a tua parte administrativa, produtiva. Muitas vezes passa mais tempo resolvendo questões de papel do que efetivamente dedicado ali ao teu negócio. E papel, digo, são as burocracias que a gente precisa enfrentar, as questões governamentais. Mas isso sempre foi assim, é assim, sempre vai ser. Então isso a gente sempre encarou, bom, paciência, tem que seguir. Tem as dificuldades de tu começar do zero. Quando tu começa do zero é muito difícil, muito difícil. Eu, lógico, né, trabalhei em outras empresas antes, então tu faz alguma parte daquele todo, muitas vezes tu não sabe o todo, né, tu não acompanha o todo, mas quando tu começa do zero, tu produz, tu lava, tu invasa, tu fatura, tu entrega, paga as contas, tu vai na época ainda tu ia no banco, né, tu fazia de tudo. Então tem todas essas dificuldades, tem a dificuldade de tu atrair pessoas para acreditar no teu projeto, porque o cara entra ali quando tu tá expandindo e vê aquela pedacinho ali, né, 2 tanquezinhos, vou fazer o que aqui? Essa empresa é muito pequena, e aí nós estamos numa área de empresas gigantes, né, muito fortes, uma região muito, muito forte. Tem os desafios do mercado, eu acho que esses são, para mim, sempre foram os mais fáceis, mas ao mesmo tempo os mais difíceis. O mercado, ele vai te puxando, muitas vezes por preço, quer que tu entregue um preço melhor. Não existe milagre quando tu escolhe ir para um caminho de entregar valor agregado, não existe milagre. Tem que optar pelas melhores matérias-primas, pelos melhores processos, pelos melhores maquinários, e tudo isso tem um custo, então o mercado ele te pressiona para baixar esse custo, e a gente nunca aceitou. Várias épocas
a Guarnieri ela não é uma cervejaria inventiva. Então o mercado nos cobrava muito novidades. Aqui tô indo novidade, tô indo novidade, tô indo novidade. E a gente nunca tinha, mas a gente era, vamos dizer assim, fiel à nossa ideia de ter uma linha de produto e crescer com ela, porque a gente acredita que todas são excelentes. Não são as melhores ou as mais perfeitas, mas todas são excelentes. E depois vem os desafios do crescimento. Tu começa a ter mais equipe, tu começa a ter mais investimentos, e tu tem que manter um padrão, e tu tem que inserir a cultura da empresa nas pessoas novas que entram. Então, a gente vive desafios diários. Uhum. A gente só conta ali as notícias boas. E ali, ganhei o prêmio, abrimos um mercado novo, estamos expandindo. Ninguém vê o cara lá no canto chorando. Então, mas isso é do negócio. E foi assim, vai ser assim, sempre vai ser, né? A gente vai enfrentando os desafios e vai seguindo em frente. A gente não lamenta, tá, Ludmila? Uhum. As coisas vão acontecendo, a gente vai se adaptando e segue nossos objetivos. Eu vi um story hoje chegando equipamento novo na fábrica. Eu vi. Então, a gente chegou na nossa capacidade máxima. Olha aí, ó. Olha que notícia boa. Então, esse é o passo, né? A gente precisa expandir. Precisa comprar, precisa instalar, precisa financiar, precisa comprar, precisa fazer reforma, precisa uma série de coisas e tu não pode parar, né? Sim. Eu não posso parar para fazer uma expansão. Então, a gente está vivendo ali uns 2-3 meses bem turbulentos aqui. Imagina. Obras. Então, esses são os desafios. A gente chegou numa capacidade máxima, tu decide parar ou tu decide seguir em frente. E o legal é seguir em frente, porque é o desafio agora, né? A gente tem que acordar amanhã e saber que a gente vai ter mais capacidade, que a gente consegue atingir mais pessoas, que até então a gente tinha que negar, né? A gente não tem capacidade de atendimento, mas tem aquele desafio. Estamos crescendo, tem que manter padrão, tem que manter qualidade. É legal, é o nosso dia a dia. Legal essa tua abordagem, legal mesmo. Às vezes as pessoas podem ver a dificuldade como um detrator, né? Eu acho que tu vê como algo a ser superado. Achei legal isso, bonito, eu diria. E tá expandindo, viu, Lud? Tá expandindo. É só alegria, Brasil. Eu acho muito interessante que algumas vezes eu quis ir visitar a Guarnieri. Só que eu só tenho o final de semana pra fazer isso. Eu não moro perto da Guarnieri. Inclusive, um dos últimos programas que a gente fez foi eu xingando as pessoas porque eu não consigo. Eu tenho que me movimentar quilômetros pra conseguir beber cervejas que eu gosto. E eu sempre vou até São Vendelino, na Urvold. Até ali eu vou. E porque o pessoal sempre fala que final de semana o espaço da Guarnieri tá sempre cheio. Tem que chegar muito cedo. Mas eu queria entender o que é isso? O que é esse espaço físico? O que é, todo mundo fala que é muito legal, muito acolhedor, né, pra quem tá visitando. Como é que isso contribui pra marca e pra fidelizar as pessoas que consomem, né? Pode vir tranquilo, que se não tiver espaço eu arrumo um banquinho aqui pra te sentar. E aí? E tomar. É pra isso que eu faço podcast. Esse cara, Henrique, ele é um sedutor. É um anfitrião, um sedutor maravilhoso, querido, gentilíssimo. Chama o Luiz. Pode vir que damos um jeito. O espaço aqui, onde a gente tem a fábrica, para quem já teve a oportunidade de vir, ou para quem vai vir, na verdade, vamos dizer assim, eu sou a segunda geração que está aqui. O meu pai é do campo, gosta de criar gado, gosta de criar cavalo, e esse espaço aqui era dele, e a gente considerava o sítio da família, para ir no fim de semana, fazer uma carninha, confraternizar ali com amigos. Então, nada do que está aqui foi projetado para ser uma cervejaria. O pavilhão que a gente está instalado aqui, quem vai vir, vai entrar, consegue ver todos os equipamentos, era onde o pai guardava os cavalos, era onde ficavam as baias dos cavalos. Quando eu decidi colocar a cervejaria, e aquela coisa, tu é um executivo, tá muito bem na tua área, né? Daqui um pouco tu larga tudo para montar um bar e fazer uma cerveja que ninguém gostava de tomar, aquela coisa muito diferente. Amarga. E que é isso, amarga. Forte. Ui. É o sonho de todo pai, não? É. Eu fico imaginando a cara dos cavalos, todos tristes, perdendo as baias. Então meu pai me cedeu um espacinho aqui do pavilhão para mim montar. Então a gente isolou aqui, mas a gente produzia, abria a porta para sair, tava ali os bichos, né? E do lado, na expectativa. E aí foram perdendo as baias. Num momento eu decidi encerrar lá o Doppelmalt, o nosso bar, por não conseguir mais conciliar tanta coisa. Então a gente trouxe a ideia de... Porque é legal esse contato com o público, eu gosto, acho interessante. É uma satisfação ver as pessoas consumindo aquilo que tu produz, e nada melhor do que ter elas próximas.
Então, decidi encerrar a atividade e abrir aqui o nosso espaço para continuar podendo receber pessoas, para que as pessoas conseguissem ter acesso às nossas cervejas, porque nem todas estão disponíveis em todos os lugares onde elas são consumidas. E aí veio essa ideia do Beer Garden, né? A gente tem um espaço muito bonito. Tem árvore, tem espaço para criançada correr, tem lago. A propriedade aqui tem 30 hectares, né? Então dá para... Gigante. Para se divertir bastante. Tem aqui os cavalos, tem o gado. Então, para quem não conhece, para quem gosta um pouco, também é interessante. E aí a gente tem acesso a todas as cervejas, inclusive algumas que a gente faz de forma local, ou seja, a gente só vende aqui e elas não saem daqui. Nosso espaço, ele abre majoritariamente sábado e domingo, mas durante a semana, quem vier sempre vai ser atendido, tentar dar o melhor atendimento possível, mas é junto com fábrica, né? Aí tem que gostar, né? Barulhos, cheiros. Garrafa, barril, cheiros. Aí o espaço inteiro. Maravilhoso. Sensacional. Incrível. Luiz, já se encaminhando, infelizmente, eu conversaria muito mais aqui, e se alguém, por favor, gente, conseguir tirar o sorriso da Lud, que tá insuportável o sorriso da Lud nesse programa, eu queria saber quais são o que tu poderia compartilhar com a gente de planos futuros da Guarnieri. Tu já falou que a Guarnieri está expandindo, então se está chegando equipamento, quer dizer que talvez tenha mais capacidade de produzir, mas a gente pode esperar aí para os próximos meses, ano, novos produtos ou alguns projetos especiais? Não sei se tu pode compartilhar com a gente. Não, com certeza. Então, agora chega talvez os próximos anos, né? Próxima etapa. A gente vai se dedicar cada vez mais à produção desses 4, 5 produtos que são a linha Cachorro Velheiro, e os incrementos devem vir nessa linha, tá? A gente vai se dedicar cada vez mais à produção de IPAs. Acho que existe muito lúpulo bom e existe muito desafio em transformar ele em cervejas excelentes, e a gente vai se dedicar cada vez mais a isso. E vamos atingir um nicho, talvez, de mercado, que é de quem gosta de cervejas com lúpulo, tá? E a gente quer continuar mantendo como referência. Lógico que podem surgir outras coisas, né? Vamos continuar a produção, talvez. Essa foi uma produção especial da Bière Brut, mas a gente tem tudo a ver com nós. Um produto que eu gosto de consumir também, que é extremamente difícil fazer, porque demanda muito trabalho, muito tempo, muita técnica, e ele não seria possível para mim se não fossem meus colegas aqui de vinícolas, que me ajudaram naquele segundo processo, que é uma refermentação na garrafa, com levedura de espumante. Então foi um projeto feito ali a muitas mãos. É com Champenoise? É. Ah, quer fuder. E dentro da nossa pegada, Henrique, ela é essa. A gente tem o objetivo de crescer, a gente vem crescendo, vamos falar um pós-pandemia ali, na taxa de 30% ao ano. Tá? Caramba. E é um projeto pessoal, eu gostaria que a minha cervejaria, né, eu sou a primeira geração, então meu objetivo é ter uma marca forte, consolidada, com um bom respaldo financeiro, com uma boa credibilidade, torcer para que uma segunda geração se interesse e siga, torcer que uma terceira geração se interesse pelo projeto e siga, e assim sucessivamente, que talvez daqui a 200, 300 anos eu seja uma foto aqui e que todo mundo que entrar vai contar a minha história. Ó, o nono que começou, o bisavô que começou, tá aqui, a foto do cara é essa. Então é um projeto de longo prazo, sem pressa, e que tem dado certo até então. Dentro daquilo que eu acredito e dentro daquilo que eu quis pro meu negócio. Se, porventura, não que eu esteja desejando isso, eu estou torcendo para que as próximas gerações adotem... Henrique. Mas eu tô disponível, tá? Só queria dizer isso. Ah, bom. Calma, Lud. Não, eu assim, ó, por mais 20 anos sou eu, tá? Eu não sei se eu duro 20, então não sei. Então por mais 20 sou eu. Depois vou torcer para que algum filho ou algum sobrinho, eles já convivem aqui, eles já gostam, estão sempre aqui comigo. Torcer para que eles queiram seguir. Acho que não vai dar pra ti, Henrique, infelizmente. Eu tento, mas às vezes não dá, gente. Ai, gente. E pra complementar essa história da fazenda, desse ambiente agradabilíssimo e etc., eu falei com o Luiz, só faltava você botar uma hospedaria aqui. Tipo um Airbnb, um hotelzinho, 3 ou 4 suítes. Que aí, porra, eu não preciso nem ir embora. Eu chego e fico lá.
Eu acho que é difícil, tá? A gente já tem muito trabalho, muito serviço. Tá certo. Tem razão. Alô, Ibis! Alô! Acho que não vai ser pra mim, tá? Tá certo, tá certo. Luiz, a gente queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi um prazer tremendo. Como o Henrique disse, eu fui conseguindo relaxar ao longo do papo. Eu não conseguia parar de rir, tô com a minha bochecha doendo. Foi um prazer. Não, eu que agradeço vocês pela oportunidade. Sabe que a gente não aparece muito, é o nosso perfil, a gente gosta de estar aqui, enfim, trabalhando, né? Mais do que qualquer coisa. Mas parabéns pra ti, parabéns pro Henrique, parabéns pelo programa de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, ensinando, educando, falando sobre cerveja artesanal. Sem vocês, a gente também não seria nada. Cada um fazendo o que faz melhor, somos um todo. Então, de novo, obrigado aí por participar, por poder conversar com vocês. E obrigado mesmo, Luiz. Eu acho que o teu relato serve de um exemplo que é diferente do que a gente está acostumado no mercado, e é muito bom mostrar que tem outras formas de fazer cerveja e de vender cerveja. Acho que foi bem legal esse ponto. Perfeito, então aguardo vocês aqui quando possível. Eu vou subir agora, vou subir. Eu vou falar exatamente agora sobre isso. Esse podcast me permite realizar sonhos. Sonhos. Quem me segue sabe que eu guardo um carinho especial pela Cachorro Veleiro IPA. Já contei essa história 1000 vezes aqui, não vou encher o ouvido de vocês com esse assunto. E eu pude visitar recentemente o Beer Garden de lá, visitar a fábrica, colocar lúpulo na cerveja, me esbaldar de beber lá o dia inteiro, passei o dia conversando com o Luiz. Meu próximo sonho a ser realizado será comemorar meu aniversário em 2026, lá na Guarnieri, em Garibaldi. Então, setembro de 2026, nós vamos fazer um encontraço. Cada um paga a sua conta, não tem nada a ver com isso. Não, tu tá de aniversário, ué. Não. No máximo eu vou botar, sei lá, um barril de cachorro veleiro pra mim. Um pastel. Uma bandeja de pastel. Não, acho que pode fazer um churrasco lá. E você faz fogo de chão, Henrique. Carne é por minha conta, então. Pai! Vou subir a serra. Mas enfim, tá marcado lá, gente. É meu aniversário. Tá marcado, então. Já vamos colocar na agenda aqui. É isso. Vai ser muito legal. Perfeito. Estarei lá, inclusive. Acho bom. Gente, se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais, @Surra de Lúpulo no Instagram e TikTok. Se tem alguma sugestão de pauta e convidados, manda pra nós no e-mail contato@surradelupulo.com.br. É isso então. É isso. Até semana que vem. Até mais. Beba local, beba com moderação. Este podcast é produzido pela BAC Produções e Comunicação e está disponível no Spotify, YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida, Gabriel Gurian, apresentação, redação, blog e Rubem Geis na edição. Este podcast foi editado por Play Áudios.